Você já se perguntou como o inimigo trabalha para nos desviar do caminho de Deus? Na jornada da fé, estamos constantemente enfrentando desafios e tentações que podem nos afastar do nosso propósito espiritual. Mas a boa notícia é que a Bíblia nos dá as ferramentas necessárias para identificar e evitar essas armadilhas. A primeira coisa que precisamos entender é quem é o inimigo. A Bíblia o descreve como Satanás, o adversário, o pai da mentira. Ele é astuto e conhece nossas fraquezas. A sua principal estratégia é nos enganar, nos fazer duvidar da palavra de Deus e nos afastar do seu amor. Em 1 Pedro 5,8, lemos: Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás opera de maneira sutil e frequentemente disfarçada. Ele se apresenta como um anjo de luz, segundo 2 Coríntios 11:14. Suas armadilhas são engenhosas e desenhadas para parecerem atraentes. Isso significa que precisamos estar sempre atentos e espiritualmente preparados para identificar suas ciladas. Mas como podemos identificar essas armadilhas? A Bíblia nos dá várias pistas. Uma das mais claras está em Efésios 6:11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas ciladas podem se manifestar de várias formas: dúvidas, medos, tentações, mentiras, e até mesmo através de pessoas que nos influenciam negativamente. Vejamos alguns exemplos bíblicos de como o inimigo tentou desviar servos de Deus e como eles resistiram. No jardim do Éden, Satanás enganou Eva, fazendo-a questionar a bondade e os mandamentos de Deus. Em Gênesis 3:1, ele pergunta: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui, vemos a tática do inimigo de semear dúvida. Eva e Adão cederam à tentação e o pecado entrou no mundo. A consequência desse ato foi a separação de Deus e a entrada do pecado na humanidade, afetando todas as gerações futuras. Outro exemplo claro é a história de Jó. Satanás argumentou que Jó só era fiel a Deus porque ele tinha uma vida abençoada. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, tirando suas posses, sua saúde e sua família. Mesmo assim, Jó permaneceu fiel, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Jó nos mostra que mesmo nas piores adversidades podemos permanecer firmes em nossa fé. Sua história é uma poderosa lembrança de que nossa fé deve estar enraizada em Deus, não nas circunstâncias. Por outro lado, temos o exemplo de Jesus, que foi tentado no deserto. Satanás tentou Jesus de várias maneiras, oferecendo poder, glória e tentando fazê-lo provar a sua divindade. Mas Jesus respondeu com a palavra de Deus, dizendo: Está escrito. Mateus 4:4, 4:7, 4:10. Ele usou as Escrituras como arma contra as mentiras do inimigo. Isso nos ensina que conhecer a Bíblia e internalizar suas verdades é fundamental para resistir às tentações. Mas essas histórias não estão lá apenas para nos inspirar. Elas são guias práticos para nossas vidas. Então, como podemos nos preparar para essas batalhas espirituais? A resposta está em Efésios 6:13 e 18, onde Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada uma dessas peças tem um propósito específico para nos proteger e nos capacitar a resistir ao inimigo. O cinto da verdade nos lembra de sermos sinceros e transparentes.
A couraça da justiça nos protege das acusações e condenações do inimigo. Os calçados da prontidão do Evangelho da Paz nos equipam para levar a mensagem de Cristo a outros. O escudo da fé nos ajuda a apagar as setas inflamadas do maligno. O capacete da salvação nos dá segurança na nossa identidade em Cristo. E a espada do Espírito, a palavra de Deus, é a nossa arma ofensiva para lutar contra as mentiras do diabo. Além de vestir a armadura de Deus, precisamos estar atentos e vigilantes. Em Mateus 26:41, Jesus diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração é uma ferramenta poderosa que nos mantém conectados com Deus e sensíveis às suas orientações. A oração não é apenas uma prática religiosa, mas uma linha direta de comunicação com Deus, onde podemos buscar sua ajuda, orientação e força. Um exemplo de vigilância está na parábola das 10 virgens, em Mateus 25:1-13. Das 10 virgens, 5 eram prudentes e levaram azeite extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5, tolas, não se prepararam adequadamente. Quando o noivo chegou, apenas as prudentes estavam prontas para entrar na festa de casamento. Essa parábola nos ensina a importância de estarmos sempre preparados e vigilantes. A prontidão espiritual é fundamental para enfrentar as surpresas e desafios que surgem em nossa caminhada de fé. Também é essencial cultivar uma vida de comunhão com outros crentes. Em Hebreus 10:24-25, somos encorajados a nos reunir, motivar uns aos outros e incentivar o amor e as boas obras. A comunhão nos fortalece e nos ajuda a permanecer firmes na fé. Em Atos 2:42, vemos a igreja primitiva dedicando-se ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa dedicação à comunidade é um exemplo poderoso de como podemos nos sustentar mutuamente na caminhada cristã. Outro ponto importante é renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Romanos 12:2 nos exorta: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais preparados estamos para identificar as mentiras do inimigo. Em Provérbios 4:23, lemos: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração significa cuidar de nossos pensamentos, desejos e intenções. Devemos estar atentos ao que alimentamos nossa mente e coração, buscando sempre a verdade de Deus. Além disso, o inimigo muitas vezes usa o desânimo como uma arma poderosa. Neemias enfrentou oposição e desânimo ao reconstruir os muros de Jerusalém, mas ele permaneceu firme na sua missão, encorajando o povo a confiar em Deus e a continuar trabalhando. Neemias 4:14. Essa história nos ensina a perseverar, mesmo diante de adversidades, e a não permitir que o desânimo nos desvie do propósito de Deus. Vamos nos aprofundar mais em como cada peça da armadura de Deus pode ser aplicada em nossas vidas diárias. O cinto da verdade é fundamental, porque a verdade é o que nos sustenta. Jesus disse em João 8:32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vivendo uma vida de integridade e sinceridade, somos protegidos das mentiras do inimigo. Isso inclui ser honesto conosco mesmos e com os outros, e buscar a verdade em todas as situações. A couraça da justiça protege nossos corações das acusações e condenações do inimigo. Satanás é chamado de acusador dos nossos irmãos, em Apocalipse 12:10. Quando estamos revestidos da justiça de Cristo, podemos resistir a essas acusações. Em 2 Coríntios 5:21, lemos: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Os calçados da prontidão do Evangelho da Paz nos equipam para levar a mensagem de Cristo a outros. Isaías 52:7 diz: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Estar pronto para compartilhar o Evangelho nos ajuda a focar em nossa missão e a não sermos distraídos pelas tentações do inimigo. O escudo da fé é essencial para apagar as setas inflamadas do maligno. Em Hebreus 11:6, lemos: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé nos dá confiança nas promessas de Deus e nos protege das dúvidas e medos que o inimigo tenta lançar contra nós. O capacete da salvação nos dá segurança na nossa identidade em Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo nos exorta a usar o capacete da esperança da salvação. Nossa salvação é a base da nossa esperança e segurança em Deus. Saber que somos salvos e amados por Deus nos dá a confiança necessária para enfrentar qualquer desafio. E, finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa arma ofensiva para lutar contra as mentiras do diabo. Em Hebreus 4:12, lemos: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Conhecer e usar a palavra de Deus é fundamental para resistir às tentações e vencer as batalhas espirituais. Além de todas essas estratégias, precisamos estar atentos às táticas do inimigo que visam nossas emoções e relacionamentos. A amargura, o ressentimento e a falta de perdão são armadilhas que podem corroer nossa alma e nos afastar de Deus. Em Efésios 4:31-32, Paulo nos exorta a deixar toda a amargura, indignação e ira e a sermos bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Um exemplo disso é a história de José, que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Anos depois, ele teve a oportunidade de se vingar, mas escolheu perdoá-los, reconhecendo a soberania de Deus em sua vida. Em Gênesis 50:20 ele disse: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José escolheu ver a mão de Deus em sua adversidade e perdoou aqueles que o traíram. Além do perdão, precisamos cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas, como descrito em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses atributos nos ajudam a viver de acordo com a vontade de Deus e a resistir às tentações e influências negativas. Outra armadilha comum é a busca por prazer e satisfação imediata. O inimigo usa nossos desejos naturais para nos desviar do caminho de Deus. Em 1 João 2,16, lemos: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Devemos aprender a dizer não às tentações temporárias e a buscar a verdadeira satisfação em Deus. Um exemplo disso é a história de Davi e Batseba. Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, cedeu à tentação do desejo carnal e cometeu adultério. As consequências desse pecado foram devastadoras para ele e sua família. No entanto, ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu profundamente, como vemos no Salmo 51. Sua história nos lembra da importância de reconhecer nossos erros, buscar o perdão de Deus e nos afastar das tentações. Finalmente, é crucial entender que não estamos sozinhos nessa luta. Deus nos deu o Espírito Santo como nosso consolador e guia. Em João 14:26, Jesus disse:
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos ajuda a discernir a verdade, a resistir às tentações e a viver de acordo com a vontade de Deus. Para concluir, lembrar que estamos em uma batalha espiritual constante é fundamental. O inimigo não descansa, mas também temos um Deus que é infinitamente mais poderoso. Em João 16:33, Jesus nos dá uma promessa encorajadora. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, confie em Deus, estude sua palavra, ore continuamente e esteja em comunhão com outros crentes. Com essas práticas, você estará melhor equipado para identificar e evitar as armadilhas do inimigo. Que a paz e a proteção de Deus estejam sempre com você.